Começando mais um dia! Que alegria! Vamos dar um update da nossa viagem na Nova Zelândia, na Austrália. Vocês que estão acompanhando aqui no YouTube viram a nossa série de vídeos na Nova Zelândia. Nós viajamos por 18 dias na Nova Zelândia de carro. Quando terminou essa viagem, nós embarcamos no MSC Magnífica, que é um cruzeiro que está dando uma volta ao mundo. A gente, quando saiu de casa, faz o quê? 20 dias, 20 e tantos dias atrás, o nosso plano era viajar por 18 dias na Nova Zelândia, depois embarcar nessa viagem de cruzeiro que tá dando uma volta ao mundo, mas a gente iria fazer o trecho que sairia da Nova Zelândia, iria passar por Tasmânia, Sydney, Nova Caledônia, Ilha de Pins e Cairns. Que seriam 2 semanas esse trajeto. 2 semanas esse trajeto, e de lá a gente iria pegar um voo para os Estados Unidos, onde a gente iria fazer o nosso grupo de viagem de motorhome por 10 dias. Depois a gente iria fazer um outro roteiro por lá e depois voaria para casa tranquilamente. Era essa a nossa ideia 20 dias atrás, quando a gente saiu de casa. As coisas começaram a mudar muito rapidamente nos últimos 4 dias. Depois que a gente embarcou aqui. Então, no momento que a gente entrou no cruzeiro, tudo estava normal. A gente escutava notícias, né, do coronavírus na Itália, na Europa, em todos os países, mas a vida estava normal. Aqui na Nova Zelândia, tudo estava normal, sabe? A gente viajou tranquilo. Aqui não, a gente não tá mais na Nova Zelândia. Antes, agora a gente tá na Austrália. Mas estava normal. Então a gente embarcou, felizes da vida, sabe? Só que de 2 dias pra cá as coisas começaram a mudar. Essa viagem da Nova Zelândia e Austrália é um sonho que a gente tem de muitos anos, né? Acho que quando a gente começou a viajar o mundo 6 anos atrás, já era um sonho poder chegar aqui e conhecer esses lugares. E a gente teve que se programar por muito tempo, porque afinal vir para esses lados do mundo exige um planejamento financeiro maior e tudo mais. Então, quando a gente conseguiu unir essa viagem com esse projeto da MSC de participar dessa volta ao mundo, a gente ficou super contente. Para explicar um pouco sobre o que é essa volta ao mundo que as pessoas estão fazendo nesse navio, no MSC Magnífica. As pessoas que estão nesse navio, elas embarcaram há 2 meses atrás em Gênova, na Itália. E a partir de Gênova, o navio seguiu em direção ao Brasil, fez Salvador e Rio de Janeiro. Depois foi para a Argentina, fez algumas paradas na Argentina até o Ushuaia, que é o extremo sul da Argentina, subiu por alguns pontos no Chile e depois seguiu em rumo à Polinésia Francesa. Cada trecho dessa viagem, um criador de conteúdo, um youtuber ou um instagramer tá participando para poder compartilhar a experiência, não só a bordo, mas dos lugares onde o navio para. Eu não sei se dá pra ver, mas ali atrás, naquele quadro, nas fotinhas, são todos os influenciadores, youtubers de todos os países que já fizeram algum trajeto. A ideia é que cada influenciador ou cada YouTube faça 14 dias. Esse é o trajeto, né? Esse é o projeto que a MSC tá fazendo com os criadores, então nós estamos fazendo esse roteiro. Só que o que acontece? As pessoas, né, os passageiros que estão nesse navio, eles embarcaram lá em Gênova, na Itália, iriam dar essa viagem de volta ao mundo, que vai parar daqui 2 meses lá novamente em Gênova, na Itália. Então, enquanto eles vão fazendo essa viagem, vão parando nos destinos, vão conhecendo. E é muito divertido, gente. As pessoas aqui que vieram para fazer esse cruzeiro são pessoas que planejaram, assim, a vida, sabe? A vida inteira tem planejado para fazer essa viagem. A gente tem alguns brasileiros embarcados, brasileiros passageiros e brasileiros tripulação, que a gente conversou, e todo mundo tava muito animado. Inclusive, a gente estava animado para poder fazer esse trajeto. Assim, existem, para vocês terem uma ideia, quantas pessoas existem no cruzeiro hoje? No total são 2.200 pessoas, passageiros, mais 900 pessoas tripulação. Então a gente está falando aí de 3.100 pessoas dentro do cruzeiro hoje. E aí você vai falar assim, mas e o risco e tudo mais? Vamos lá. Quando a gente embarcou em Wellington, não é que aqueles embarques normalmente que acontecem nos navios, que entra muita gente e sai muita gente. Não, o que aconteceu? Lá na Nova Zelândia, há 6 dias atrás, quando a gente embarcou, vida estava normal, tinham 2 casos diagnosticados de coronavírus e a vida estava normal.
Quem embarcou no navio em Nova Zelândia foi eu e o Rômulo e mais 4 pessoas que eram do entretenimento, né? Então entraram 4 novas neozelandeses no navio para poder fazer o entretenimento aqui, que são pessoas que fazem algumas apresentações, danças e tudo mais. Então só entramos nós 6. Nós 6 aqui no navio. E antes de entrar no navio, o que eles fizeram? A gente tinha que passar uma lista detalhada de todos os lugares por onde a gente tinha passado. O médico veio, mediu nossa temperatura, fez várias perguntas e tudo mais. E aí a gente embarcou e começou a viagem normal. 2 dias depois que a gente estava embarcado, o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, fez um anúncio banindo os voos da Europa. E eu acho que a partir de quando teve esse anúncio, as coisas começaram a mudar muito rapidamente no mundo. Desde então, a gente não conseguiu colocar muitos updates nos stories e nem no YouTube. Primeiro porque a internet que a gente tem dentro do navio, apesar de ter internet, a gente precisa de uma velocidade grande para poder subir o material nas redes sociais. A gente tem uma internet de satélite aqui, então imagina, 2.000 ou 3.000 pessoas, nem todo mundo conecta, mas todo mundo usando essa internet. Então é uma internet limitada para acesso, para poder conversar com a família, sabe, postar, falar com o WhatsApp, receber notícias, para subir, fazer upload de vídeos tanto no Instagram como nos stories, como no YouTube, é muito difícil. Então, e também não seria justo estar usando uma internet e prejudicando os demais. Então tem que ser muito consciente nessa hora. Então a gente está tentando fazer tudo que a gente precisa subir de conteúdo, a gente tenta fazer isso de madrugada, que é o momento onde as pessoas estão dormindo e não vai atrapalhar a conexão de ninguém. Mas aí voltando, aí a partir do momento que teve esse anúncio do Trump em relação a banir os voos na Europa, as coisas começaram a mudar muito rápido. A gente está acompanhando tudo a todo momento. A gente tem canais de notícias aqui, a gente tem internet no telefone e os nossos amigos e a nossa casa ainda tá lá em Madrid, na Espanha. Então a gente sabe tudo o que tá acontecendo lá. Da semana passada, antes da gente embarcar, né? Quando a gente tinha embarcado para hoje, a Espanha ela foi fechada, né? Não fechada, mas as pessoas estão em quarentena, as pessoas não podem sair na rua. Existem a não restrições, ser né? Restrições, a não ser que seja para comprar comida, ou para ir na farmácia, no hospital, ou casos de força maior. A gente tinha deixado a nossa cachorrinha, a Guapa, com um casal de amigos, a Maureen e o Mark, estavam em Madrid cuidando dela. Só que a Maureen e o Mark, eles têm um compromisso lá, eles tinham um compromisso lá no Reino Unido. Então, antes de começarem essas restrições, quando começaram os boatos de que iriam fechar as pessoas em quarentena, eles decidiram ir até o sul, aonde os pais do Mark moram, né, o sul da Espanha. E nesse movimento de as coisas começarem a acontecer muito rápido, a gente aqui, né, a gente tá 16 horas na frente do Brasil, 12 horas na frente da Espanha, a gente teve que tomar algumas decisões muito rápidas. A gente poderia deixar a Guapa com um casal de amigos que mora em Madrid, ou a gente poderia pedir pra Maureen, né, e o Mark, que já estão acostumados com ela, para que pudesse levar ela com eles pra gente. E aí eles foram descendo. Nesse meio tempo eles estavam tentando agendar a viagem deles para UK. E nisso a gente estava tentando fazer com que um outro casal de amigos também, que já conhece a Guapa, já sempre estavam com... Que é o Sandra Bella. Que estão acostumados já com ela, e tudo mais, para que pudesse buscar ela. Então hoje eles estão vivendo em uma cidadezinha muito próxima de Valência, num porto. Eles moram num veleiro. Então a gente viu que Alicante, onde a família do Mark mora, e Valência são 150 km de distância. Então o que a Maureen fez? Ela levou a Guapa com ela. Esses nossos amigos, os Sandra Bellas, foram até Alicante de carro, alugaram um carro, buscaram a Guapa. Então hoje a Guapa, nossa cachorrinha, está num barco com esse casal de amigo. Então essa é a situação atual. Então, só um parênteses, porque eu sei que muita gente pergunta, né, da Guapa. E a gente teve que tomar essas decisões muito rápidas, justamente porque a partir do momento que a gente viu que os Estados Unidos estavam banindo os voos da Europa, a gente imaginou que em algum momento
as outras partes do mundo também iriam começar a banir voos para a Europa, e a gente ficou preocupado, então a gente imaginou que seria melhor que ela estivesse sendo cuidada por amigos, ou com a Maureen, ou o Mark, ou a Bella e o Sandro. Como a Maureen e o Mark talvez teriam que voltar para o Reino Unido, a gente deixou com a Bella e com o Sandro, que a gente tem certeza que ela é cuidada que nem filha e não tem prazo que a gente tenha que correr e buscar ela. E a primeira decisão que a gente teve que tomar foi cancelar o nosso grupo de motorhome nos Estados Unidos. Então o que a gente fez? A gente entrou em contato com todas as pessoas que vão participar do grupo. O grupo começaria dia 2 de abril até dia 11 de abril. Então a gente entrou em contato com essas pessoas, todo mundo sabe da situação, a gente não cancelou, mas nós estamos tentando alterar a data para o final do ano, a gente não tem uma data ainda, a gente tem que ver como vai ficar essa situação dos Estados Unidos. Então a gente teve que cancelar o aluguel do motorhome, os campings, os passeios, porque estava tudo reservado já. E graças a Deus todo mundo entendeu, todo mundo vai conseguir participar, né, no futuro, né? Mas até aí tudo bem. Sei que muita gente fica preocupado em relação a estar num cruzeiro no momento que tem uma pandemia, mas as pessoas que entraram, né, que embarcaram nesse cruzeiro, embarcaram já faz muito tempo. 2 meses. 2 meses. E todos os lugares onde o cruzeiro passou até então são lugares onde estavam livres do vírus. Então, e já passou o tempo que poderia ter dado alguma coisa, sabe? A gente já passou as pessoas aqui já passaram pela quarentena. O barco hoje, todas as pessoas que estão aqui dentro, é um barco saudável, é um barco livre do vírus. Então, quando a gente começou a navegar, a gente estava indo em direção à Tasmânia. E lá na Tasmânia era o primeiro porto onde a gente iria descer. A gente estava super animado, primeiro porque seria a primeira parada, né? A primeira vez que a gente iria pisar em solo australiano, né? A Tasmânia é uma parte da Austrália, fica tipo numa ilha. E o Rômulo tava super animado porque o primo dele mora lá na Tasmânia. Esse primo faz muitos anos que eu não vejo. Daí a gente marcou de se ver, passar um dia junto, né? Porque a gente ia chegar às 8 da manhã e ficar até às 6 da tarde. E ele falou, vou levar vocês nos lugares bacanas e tudo mais. Tava super animado, tomamos café assim, bem cedo, assim, prontinhos pra sair. Quando veio, o capitão anunciou. Ele anunciou que ninguém estaria permitido de descer do barco. A gente ficou pensando, achando que era o governo da Austrália que não estava permitindo, mas não. Foi o capitão, porque ele disse, eu não vou colocar a vida de ninguém em risco. Por quê? Pode ser que vocês, todo o barco desçam, imagina 2.000 pessoas descendo na Tasmânia, essas 2.000 pessoas vão passar o dia lá fazendo tours, entrando em ônibus, sabe, passeios. Pode ser que alguém pegue esse vírus e traga pro barco. Então o capitão disse, no meu barco ninguém vai descer. Então eu quero manter todo mundo aqui seguro, saudável, sem correr o risco de alguém trazer um vírus aqui pra dentro. O navio, ele atracou no porto da Tasmânia, né? Ele parou ali no porto da Tasmânia. Todo mundo do barco precisou descer para fazer a fronteira, né? Então, todo porto, ele tem os agentes de imigração, como existem nos aeroportos. Então, a gente passou ali para fazer a apresentação do passaporte, falar com o agente de imigração e apresentar os nossos vistos. No momento que a gente desceu do barco, todos os passageiros desceram com máscaras, então todo mundo desceu, a MSC providenciou máscaras para todos os passageiros. A gente desceu, apresentou os passaportes e voltou pro barco. E aí quando a gente voltou pro cruzeiro, as coisas começaram a acontecer muito rápido e assim... Quem é responsável pela saúde e segurança de todos os passageiros aqui dentro do cruzeiro, quem é a autoridade máxima dentro de um cruzeiro, é o capitão. Então, ele é responsável pela vida de todo mundo aqui. Por todas as decisões. E eu acho que quando a gente entra dentro de um cruzeiro, quando a gente entra dentro de um avião, quando a gente entra, sei lá, qualquer lugar, a gente tem que confiar nos profissionais que estão ali para cuidar da nossa segurança. E a gente confia totalmente no capitão, que é o capitão desse navio, que tá cuidando e tomou essas decisões. A gente agora tá prestes a entrar no porto de Sydney. E talvez a gente mostre no outro vídeo. Talvez a gente mostre outro vídeo. Mas o que acontece? A gente está prestes a entrar no porto de Sydney. O capitão já fez uma reunião ontem, anunciou para todos os passageiros. Ele ficou 3 horas dentro do teatro ontem, esclarecendo a dúvida de todas as pessoas.
justamente para explicar para as pessoas o porquê que ele decidiu não autorizar a descida das pessoas. O governo da Austrália também emitiu uma nota dizendo que nenhum cruzeiro pode atracar. Mas como a gente já deu a entrada na Tasmânia, né? Tasmânia já é Austrália. Nós já estamos na Austrália. A gente já tecnicamente está na Austrália. A gente já está autorizado de entrar. A questão é, a gente não sabe se vai ser possível descer ou se não vai ser possível descer. Provavelmente quem descer não vai poder voltar mais pro navio, pro cruzeiro. A situação é a seguinte agora. A última parada vai ser Sydney. Então o capitão disse para todo mundo, quem quiser descer e pegar um voo e voltar para casa seguro, para estar com as suas famílias, tem que fazer em Sydney. Só que quem descer não volta mais. E então é uma decisão muito difícil. Por quê? Muitas pessoas estão com medo de descer porque podem ficar em quarentena em Sydney, ninguém garante que não vai ficar. Pode ser que não consiga voo para casa, pode ser que quando chegar em casa fique em quarentena na sua casa. Então são decisões muito difíceis de ser tomada. E cada um tem uma história. Tem famílias, filhos, cachorros. Imagina quem tem filhos, né? Porque a gente conheceu aqui pessoas com 3 filhos. Então, não se sabe o que vai acontecer. Mas assim, a maioria das pessoas dentro do cruzeiro, elas querem continuar. E são pessoas que sonharam a vida inteira fazer essa viagem. Mas é com razão, né, amiga? Eles já pagaram por 4 meses. Quando eles contrataram, eles iam contratar por 4 meses. Tá que assim, as pessoas, elas contrataram para poder parar nos destinos e conhecer. Mas a gente sabe também que pode ser que, sei lá, daqui a um mês as coisas comecem a melhorar e eles possam voltar a conhecer os destinos. Então, assim, ninguém sabe de nada. Até agora, o que a gente sabe agora é que ninguém pode descer. Quem descer, se for autorizado pelo governo da Austrália a descer, não pode voltar. Isso por decisão do capitão. A nossa situação nós junto com a MSC, a gente está tentando voltar para casa, para Madrid. A gente gostaria de terminar esse roteiro que a gente se comprometeu a fazer. Primeiro porque a gente, aquela esperança última que morre. É um sonho de visitar esses destinos. É um sonho, mesmo que se a gente pudesse ver de longe, seria algo interessante pra gente fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer voltar pra casa, a gente quer pegar a nossa cachorrinha, a gente quer ficar no lugar onde que a gente considera como casa. Exatamente. Mas isso a gente vai contando aqui pra vocês, a gente vai fazer um novo update pra vocês, a gente vai mostrar um pouco da nossa chegada em Sydney. A gente vai tentar subir esse vídeo, é claro, se você está assistindo porque o vídeo foi ao ar. Então é isso, pessoal, a gente vai contando um pouco mais. Estamos bem, estamos saudáveis, graças a Deus. Acho que a gente não precisa ficar aqui dando instruções do que deve ser feito em caso de coronavírus. Sigam as instruções das autoridades do lugar onde você estiver. A autoridade do lugar onde a gente está agora é o capitão e a gente está seguindo todas as regras que ele dá. A partir do momento que a gente estiver em outro lugar em Madrid, a gente vai seguir as regras da autoridade lá. Aí no Brasil, sigam as regras que estão instruindo e a gente se vê no próximo vídeo se a gente conseguir subir, né? Até mais então. Tchau, tchau.